Olá, sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. O tema dessa semana é palpitante e de grande interesse para cada um de vocês, cidadão brasileiro. Vamos falar hoje sobre as 10 medidas contra a corrupção, tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer com esse projeto que é de grande importância para a concretude de uma justiça muito mais eficiente e mais digna para qualquer cidadão. O meu entrevistado de hoje para falar nesse assunto é Sérgio Rodrigues de Castro Pinto, que é procurador da República junto ao Ministério Público Federal na Paraíba. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo ao Café com Direito. Obrigado, Sheila, é um prazer. Olha, antes da gente adentrar realmente as questões mais polêmicas, vamos falar um pouco exatamente sobre o projeto inicial das 10 medidas e a sua importância. Eu acredito que seria um grande passo para diminuir o nível de corrupção no Brasil. Não que fosse acabar a corrupção no nosso país. A gente sabe que corrupção existe em todo lugar, mas de fato os níveis de corrupção no nosso país são são alarmantes, né? São enormes, né? E essas medidas, na verdade, são experiências que o Ministério Público Federal trouxe de outros países democráticos, porque se você for ver bem, outros países, como os Estados Unidos, como a França, como a Alemanha, eles em determinado período da história realmente tiveram um nível de corrupção muito grande. Então eles implementaram determinadas medidas que de fato diminuiu esse nível de corrupção. E o Ministério Público Federal se valeu dessas medidas que funcionaram nesses outros países e trouxe para cá. Então a indagação é, se funcionou lá, por que não haveria de funcionar aqui também? Claro que nós temos as nossas peculiaridades, mas são medidas que inatas, via de regra, a esses países democráticos e, de fato, a nossa convicção é que essas medidas funcionariam também aqui. Infelizmente, não foram aprovadas pelo Congresso. Na verdade, das principais só persistiram 2 e algumas que eu acho muito importantes foram retiradas. Eu recordo agora a criminalização do enriquecimento ilícito, que existe, eu desconheço, um país democrático que não tem essa criminalização, inclusive sugerida pela Convenção de Mérida para combater a corrupção, convenção essa que o Brasil é signatário. O que seria a criminalização do enriquecimento ilícito? É que muitas vezes você percebe, a sociedade percebe que há pessoas que não têm herança, não têm muitas vezes trabalho fixo, e de repente fica rico, você não sabe por quê. Então, nesses casos, os órgãos de persecução penal, inclusive o Ministério Público, em provando que a origem daquele patrimônio é ilícita, ou seja, tem que haver um conjunto probatório forte de que aquele patrimônio daquela pessoa tem origem ilícita. Pode denunciar, haveria o contraditório e a ampla defesa, e se porventura fosse confirmada a origem ilícita desse patrimônio, ele seria punido. Mas, infelizmente, essa medida não passou no Congresso. De igual modo, também, o confisco alargado, que eu recordo aqui, que parte da mesma premissa, porque o que acontece é o seguinte, as investigações, quando focam em determinadas pessoas que estão com atitudes estranhas, geralmente se restringe a um determinado tempo, um ano, 6 meses, e, de fato, consegue até provas fortes de que a pessoa praticou ilícitos naquele período e conseguiu angariar bens de forma ilícita. Acontece que muitas vezes essas pessoas estão praticando esses ilícitos há anos e já tem todo um patrimônio acumulado. Então esse confisco alargado permite que você comprove que o patrimônio angariado antes do início das investigações foi também de forma ilícita, quer dizer, não é fruto do trabalho lícito, sério, dedicado, aliás, é fruto, na verdade, de atividades ilícitas e confiscar esse patrimônio. Recordo também a extinção do domínio. O que é a extinção do domínio? É porque no processo penal há diversos institutos que o réu é favorecido, não é condenado ao final, mesmo que o processo não chegue a julgar o mérito. Eu lembro aqui da prescrição. Então, incide a prescrição, por exemplo, há provas fartas de que a pessoa desviou muito dinheiro, milhões, mas aí incide a prescrição. Incidiu a prescrição, a extinção da punibilidade. Então, ainda assim,
essa pessoa, além de não ser condenada, além de não ser condenado, ser preso, prestação alternativa, etc., etc., ele continua com os bens, com o patrimônio que foi angariado ilicitamente. Então, essa ação de extinção do domínio seria, em casos como esse, você entrar com ação civil, cujo objeto fosse só o patrimônio adquirido de forma ilícita. Também, essa medida também não passou. Então, assim, são medidas, no meu entender, que são comuns em países democráticos, são inatas a estados democráticos de direito e que apenas contribuiriam com o combate à corrupção, a prevenção e o combate à corrupção. Porque a gente sabe quando as pessoas mal intencionadas percebem que realmente vão ser punidas, elas pensam duas vezes antes de praticar esses ilícitos. Então são medidas que têm esses dois viés, né? De prevenir e combater a corrupção. É bom dizer também, importante dizer, que essas medidas que no primeiro momento foram sugeridas pelo Ministério Público, eu acredito que a partir de um determinado momento já não eram medidas do Ministério Público, porque houve a adesão de quase 2.500.000 pessoas, organizações sociais, instituições, aqui mesmo na Paraíba que eu participei da campanha, a Igreja Católica aderiu, salvo engano, a ABL, o FOCO, CGU, TCU, TCE. Foi da sociedade brasileira, foi da sociedade. O cidadão mesmo se sentiu. Por isso, quando a imprensa fala que foram medidas do Ministério Público Federal, eu acredito que de fato partiu do Ministério Público Federal, mas há muito tempo que não é mais do Ministério Público Federal, que houve realmente o endosso da população. Doutor Sérgio, essas medidas, por exemplo, nós não já temos dentro da nossa legislação como um todo essas ferramentas para a gente punir mesmo os corruptores? Eu acho que houve melhoras nos últimos anos. A própria lei da delação premiada, mais técnico você chamar a colaboração premiada, ela é da década de 90, mas em 2013 houve um regramento, era algo muito esparso, não era muito claro o regramento, até onde você podia ir, como seria feito, havia muita dúvida. Então, em 2013 houve esse regramento e a partir de então esse instituto passou a ser aplicado de forma mais constante, mais frequente. E foi fundamental. Eu não tenho dúvida em dizer que, por exemplo, a Lava Jato não chegaria onde chegou se não fosse o Instituto da Colaboração Premiada e a sua regulação no ano 2013. Então, houve avanços, sim, houve melhoras nas últimas décadas, mas, de fato, nós precisamos de mais avanços. Essas sugestões que chegaram ao Congresso com adesão popular, elas têm essa função de, principalmente, também impedir que as pessoas enriqueçam ilicitamente. Então elas quebram... Ou parem de enriquecer, né? Porque já vinham... Elas quebram o grande criminoso, aquele desvia muito recurso, porque retira o recurso deles. Então eles ficam sem nem dinheiro, a rigor, para pagar bancas de advocacia caras, né? Então isso é um princípio elementar para quem combate grandes organizações criminosas. Você tem que quebrar a fonte do dinheiro. Se você não quebrar, eles vão continuar praticando crimes, né? E um dos princípios norteadores dessas medidas era esse. Então a gente de ficar realmente preocupados e agir, né? Porque como dizem, está falando a imprensa, de que está tendo muita medida e as tentativas são na caladas da noite. E se a população não estiver atento para exigir mais, né, e tentar fazer alguma coisa no Senado, aí pode ser tarde. Mas já a gente permanece com esse tema aqui no Café com Direito na RCTV. Não saia daí. Você foi inteligente e permaneceu aqui assistindo o programa Café com Direito e conhecendo um pouquinho mais sobre as 10 medidas, que eu não sei se a gente pode continuar chamando de 10 medidas, né, doutor Sérgio? Das 10 medidas, as que permaneceram mais importantes foi o aumento da pena para os crimes de corrupção quando alcança valores altos, mais de 100 salários mínimos, aumenta também com mais de 1.000 salários mínimos, mais de 10.000 salários mínimos, e também a transparência dos tribunais para divulgar quantas ações julgou, deixou de julgar, e também do Ministério Público, quantas ações arquivou, quantas ações ingressou no judiciário ou não ingressou.
essas as medidas que eu recordo mais importantes. Mas tentaram derrubar, nessa calada da noite, a questão do Caixa 2. E a criminalização, do Caixa 2, que também essa passou. Permaneceu. São essas três que eu recordo que são mais importantes. Outras tantas, que eu já até mencionei, né, realmente não permaneceram, né? Agora, vamos falar um pouco sobre essa fase processual, né, que passa essa medida. Qual vai ser agora a tramitação e o que ainda a população pode fazer, né, ou exigir dos seus representantes ali no Senado? Existe alguma possibilidade de retomar alguma dessas medidas agora na fase ainda do Senado? É importante destacar que foram apresentadas essas medidas e de supetão, de afogadilho. O que é mais preocupante, o Congresso, na mesma oportunidade, votou uma lei de abuso de autoridade nova, que só tem vigência, só diz respeito aos promotores, ao Ministério Público e ao Judiciário. Existe já uma lei de abuso de autoridade, ela é de 65, é verdade que ela precisa de um aperfeiçoamento, mas ela diz respeito a todos os servidores públicos, inclusive os integrantes do Ministério Público e do Judiciário. De início, de se estranhar uma lei de abuso de autoridade só para o Ministério Público e para o Judiciário. E o que é de admirar mais ainda é o conteúdo dessa lei. Ela criminaliza medidas do dia a dia, rotineiras do Ministério Público e do Judiciário. Eu vou citar aqui um exemplo. Ela criminaliza, por exemplo, ela diz o seguinte, ela diz que o procedimento administrativo, ainda que não seja penal, ainda que seja civil, será crime o procurador, o promotor abrir esse procedimento se não houver indícios mínimos de crime. Então, o que acontece no dia a dia? No dia a dia, nós recebemos diversas representações e que, de fato, não há indício de nada. Há indício, muitas vezes, de uma irregularidade meramente formal. Né? Até porque, se você abre um procedimento, você abre porque você não tem provas de nada. Né? Você vai tentar... É o começo, o início. Vai tentar angariar provas, ou não, porque se você não conseguir provas, você vai arquivar. Então, você vai tentar angariar provas. Então, é algo até surreal, porque querem que quando você abra o procedimento, você já tenha as provas. Quando, na verdade, você abre o procedimento para angariar as provas. Então, um exemplo prático. No dia a dia, a gente recebe muito comunicação de órgãos de fiscalização dizendo que determinado gestor público recebeu dinheiro federal através de um convênio para executar uma obra, por exemplo, uma creche. Mas acontece que ele tem um período para executar a obra e depois prestar conta e ultrapassou esse período de prestação de contas em 2 meses. Um atraso até o momento pequeno. Então a gente é informado, a gente abre um procedimento e aí até pede informações por ofício ao gestor. Muitas vezes o gestor manda toda a documentação, a prova que fez a obra e você arquiva. Outras vezes não, começa a demorar e você começa a ficar desconfiado que esse dinheiro foi aplicado em outros fins, aí você vai aprofundar a investigação. Mas como está na lei, a partir do momento que eu abro o procedimento, um procedimento corriqueiro do dia a dia, e naquele momento é apenas uma irregularidade formal, secundária, não há indício de crimes realmente, então, mas eu abrindo eu já estou praticando crime de abuso de autoridade. E essa pessoa, o suposto lesionado, o suposto prejudicado, pode entrar com ação penal contra mim. Então, assim, a persistir essa lei vai amarrar a atuação do Ministério Público e do próprio Judiciário. E no meu entender, essa lei é absolutamente constitucional exatamente por conta disso. Porque se é verdade, e a gente tem que reconhecer que o Congresso, no Estado Democrático de Direito, ele é a última palavra no que diz respeito à elaboração das leis, me parece que neste ponto houve uma retaliação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e por conta disso a um outro poder da República. Né? E aí os freios e os contrapesos, ele foi atingido. Né? Então me parece clara aí a inconstitucionalidade. A rigor, nós teremos servidores públicos bem pagos, né? Os magistrados, os promotores, os procuradores, que não vão ter condições de exercer as suas atividades. Né? E, claro, isso para a sociedade é ruim. A médio e longo prazos, eu não tenho dúvida que vai ser retraído essa ação, todo esse trabalho. Todo esse tipo de ação, eu não estou falando só da Lava Jato, eu estou falando das instituições como um todo, não vão conseguir trabalhar como gostariam, como poderiam, e a médio e longo prazo a corrupção vai aumentar.
E é importante também dizer, porque as pessoas, quando falam em Ministério Público, pensam muito em combate à corrupção, prevenção à corrupção, mas o Ministério Público tem outras atividades. O Ministério Público trabalha com tutela coletiva, saúde, educação, direito ambiental, né? Ai, mas que ficam todas completamente... Sofrem se você tem um Estado corrupto. Né? Imagina, acaba de uma forma ou de outra, as ações em esses outros setores, eles são diretamente afetados se você tem, por exemplo, o que a gente está vendo na Lava Jato, que a gente fica, a grande preocupação é que num jogo de xadrez pode não sobrar uma peça em pé em 2017, né? Em relação a quem está hoje como gestores e quem está no nosso próprio legislativo. Então, é algo, e realmente, como foi apresentado na própria discussão, que aí é onde teria um ponto a ser discutido, e gostaria de ouvir sua opinião, onde eles estavam presentes numa consulta pública ali, um representante da magistratura, que é o Sérgio Moro, né, nessa ação diretamente como juiz de primeira instância, você tinha o Gilmar Mendes representando o STF, e o Renan, que é o pai do projeto, né, do projeto de lei do Senado, é ele. E naquela discussão, deixou a população realmente em dúvida em relação se precisa ou não de um controle, que é o que a gente vê, né, exatamente nesse momento. O próprio Sérgio Moro, ele defende que tudo bem, querem atualizar uma lei que é anterior a 88, tudo bem, mas não é esse o momento. Né? Vamos discutir isso mais em profundo. Agora é como se fosse realmente uma retaliação. E aí você tem uma opinião completamente diversa da Gilmar Mendes, onde ele, muito pelo contrário, ele não só ele ratifica a necessidade, como ele parabeniza. E aí, como fica a população diante de um representante de um órgão que é o STF, né, defender esse projeto 280 com tanta veemência? Na verdade, eu discordo do ministro Gilmar Mendes em muitas coisas, inclusive nessa também. E acho até estranho ele ter essa opinião, ele ratificar a lei de abuso de autoridade, porque há dispositivos que ele diariamente desrespeita. Tem um dispositivo lá que fala que seria crime você se manifestar sobre processos que estão em julgamento. E ele faz isso constantemente. Ele faz isso constantemente. Então, assim, é até difícil você levar em consideração a opinião dele, né? Parece até que não é séria, né? Mas o fato é esse, a lei de abuso de autoridade ela tem que ser atualizada mesmo. Eu acho que o Ministério Público, o Poder Judiciário, é feita por homens. Então, há pessoas que se equivocam, que estão sujeitas a erros, né? Então, tem que haver uma legislação para coibir eventuais abusos. E já existe essa lei de abuso de autoridade. Os integrantes do Ministério Público e Judiciário também estão sujeitos às demais leis. Então, assim como qualquer cidadão responde pelos crimes previstos no Código Penal e outras legislações extravagantes. Agora, é importante que essa lei, principalmente de abuso de autoridade, seja melhorada, que é uma lei antiga, uma lei que foi concebida em um outro cenário, numa outra realidade. Agora, não como foi feito. Aquela tentativa, né? Não, e ela não foi discutida, ela foi posta em votação e foi votada, não chegou nem a discutir. Eu cheguei a ver deputados fazendo comentários sobre a lei, mas estava falando de outra lei, não tinha nada a ver. Eles, a rigor, pelo menos aquele deputado que eu vi, ele não sabia nem o que votou. Então, tem que analisar com calma. Há outro dispositivo, eu estou recordando agora, que diz que é crime o promotor, o juiz, faltar com decoro. Então, assim, o que é faltar com decoro? Né? Isso é o que chamo em tipo aberto. E a gente sabe que o direito penal não admite, o direito penal de um Estado democrático de direito não admite tipos abertos. Porque faltar com decoro pode ser você falar alto, pode ser você ironizar alguém numa audiência, isso depende muito do ponto de vista, mas o fato é que, se porventura o outro lado achar que você faltou com decoro, ele processa e vamos chegar a um ponto que o promotor e o juiz vai passar mais tempo se defendendo em processo do que trabalhando, né? Isso é uma grande questão. Exatamente. Então, assim, isso tem que ser melhor discutido, eu não tenho dúvida. E eu acredito que sim. Eu acho que faltou ao Congresso a agir com mais ponderação. Eu acho que naquele momento
emocional prevaleceu. Então né? a gente vai ter que provocar a população para fazer uma pressão maior, que vão tentar fazer, estão com projetos de ter mais manifestações e fazer esse tipo de cobrança. Mas você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco aqui no programa Café com Direito. Estamos de volta e hoje falando sobre corrupção, ou combate à corrupção. E o meu entrevistado é o doutor Sérgio Rodrigo de Castro Pinto, que é procurador da República junto ao Ministério Público Federal aqui na Paraíba. Vamos agora tentar entender um pouco esse cenário atual, que eu diria que o nosso legislativo está muito envolvido e extremamente muito interessado em que eu diria que não passasse, e como realmente não passou, pelo menos na primeira casa. Aí eu pergunto, quem está dirigindo, que vai dirigir agora nesse segundo momento o Senado, é o Renan Calheiros. Né? Recentemente no STF ele se tornou réu num processo criminal. Né? Como é que fica e por que ele fica realmente ainda presidindo uma casa de tamanha importância? É verdade, a denúncia foi aceita pelo Supremo, foi até ontem, né? Exatamente. Foram 8 votos recebendo a denúncia, 3 não receberam, né? Mas o fato é que ainda vigora o entendimento de que ele não deve ser afastado enquanto for apenas réu. É verdade que há um julgamento que está suspenso, o ministro Toffoli pediu vista, e esse julgamento já tem uma maioria que entende que quem for réu, réu em um processo penal, não pode estar na linha sucessória da Presidente da República. E a gente sabe que o Presidente do Senado está na linha sucessória. Mas o fato é que esse julgamento está suspenso em função do pedido de vista do ministro Toffoli. Então, por enquanto, de acordo com a nossa Constituição, com a nossa legislação e de acordo com a interpretação do STF, da nossa Constituição, que vigora, por enquanto, o senador Renan Calheiros realmente pode ser presidente do Senado. Vai continuar aquela história, defendendo alguns interesses próprios mesmo, né? Questiona mesmo até a legitimidade depois dessa votação. O que pode acontecer? Recentemente, ele falou que essas medidas, as medidas, elas vão ser votadas agora só em 2017, né? Pelo menos é o que a última informação que ele passou, que passaria para 2017. O que fazer para a gente tentar retomar algum desses pontos tão importantes, como, por exemplo, a questão que a gente falou, que é o repórter do bem, né? Que seria essa possibilidade do cidadão poder denunciar e ser, de alguma forma, beneficiado com isso? Eu acredito que no primeiro momento, realmente, nós devemos afastar essa lei de abuso de autoridade tal qual ela foi aprovada na Câmara. E me parece que o Senado sinalizou que vai analisar com calma, não de afogadilha, a partir do momento que votou, esmagadora maioria, mais de 40 votos, que não era caso de urgência. Mas não impede, obviamente, que também voltemos a discutir algumas dessas medidas. Mais uma vez, eu repito, nós temos que respeitar que, de fato, a última palavra é do Congresso Nacional. Mas eu acredito que algumas dessas medidas, a partir de um clima de maior razoabilidade, de maior harmonia, de um debate mais sadio, elas têm grande chance de prevalecer em outro contexto, em outro momento. Né? De fato, me parece que neste momento o Congresso está faltando ponderação, está votando muito mais de forma emocional, né? Mas a gente pode votar, discutir, e algumas dessas medidas que, pelo menos no plano do debate, eu não vejo maiores discussões, maior polêmica, elas podem passar a virar lei e será muito bom para o país. Eu não tenho dúvida de dizer, se essas medidas passassem, ou a maior parte delas passasse, nós daríamos um grande passo para diminuir os níveis de corrupção no nosso país. Por outro lado, eu também não tenho dúvida em dizer que, se porventura essa nova lei de abuso de autoridade, que diz respeito só ao Ministério Público, ao Judiciário, for aprovado pelo Senado, sancionada pelo Presidente da República, que eu não acredito,
e mais ainda, o Supremo não declarar a inconstitucionalidade dessa lei, que eu acho mais difícil ainda, nós daremos 2 passos ou mais atrás no que diz respeito à prevenção e o combate à corrupção. Então, estamos realmente num momento crucial, num momento nodal do nosso país, não só em relação à prevenção e o combate à corrupção, mas em relação a outras questões. E é necessário que os poderes constituídos, o Supremo, o Congresso, o Poder Executivo, tenham bom senso, analise as propostas legislativas, pensando no que realmente interessa à sociedade, não o que interessa a cada um, para que nós consigamos ultrapassar esse momento do nosso país, que realmente é um momento perigoso, né, atribulado. Né? A gente não quer que ocorra o que aconteceu na Itália. Agora, desculpe só a observação, mas num café com as minhas crianças em casa, a gente discutindo sobre isso, né? Aí eu vou te falar um pouco do que a impressão da minha filha de 14 anos. Ela faz, eu falando dessa mudança, dessa sensação, ela faz, mas mãe, isso não é traição? Porque eles não estão lá, porque nós colocamos para nos representar. E se foi a população que assinou, que entregou, e eles não fazem, não é uma traição, não dá para ir fazer impeachment exatamente com o legislativo. Aí eu fiquei brincando com ela e falando que é exatamente isso. A gente vive num Estado democrático que realmente, né, a grosso modo, assim, pode-se dizer que houve uma traição com a vontade popular. Eu acho que esse sentimento da sua filha é o sentimento de muitos eleitores Brasil afora, né? Que tem acompanhado o que está ocorrendo no parlamento e está observando no dia a dia que os parlamentares não votam de acordo com aquilo que até defenderam na campanha eleitoral e de acordo com o que o eleitor pensou. Já é constatado, né? A gente vê nos jornais, vê até livros, dizendo que nós vivemos uma crise de representatividade, né? O que resta ao eleitor que está insatisfeito é não votar mais nesse candidato, escolher outro candidato, né? Agora, jamais buscar uma saída que não seja dentro dos limites do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o Congresso tem muitos problemas, mas a saída para o país, até dessa crise, passa pela democracia e passa pelo Congresso. Nós não podemos também estar criminalizando a política como um todo. A política é importante. Até as últimas manifestações, eu tenho acompanhado recentemente, estão sendo hostilizados mesmo os políticos que votaram, que eu acho que é uma forma, eu acho interessante até de pressioná-lo, né, que seja, como encontram em aeroportos, encontram em restaurantes, aí vem aquela, né, a população se junta e está questionando, pergunta diretamente, não temos a Agra, mas pergunta diretamente o porquê dessa escolha, está tendo uma pressão maior popular. O que não é interessante é partir para a violência ou para a agressão física, que aí realmente, e muito menos destruir patrimônio público. Não seria muito... Toda forma de manifestação pacífica, respeitando o que reza o Estado Democrático de Direito, eu acho que ela é válida, é importante. De fato, hoje a classe política ela está sendo mais fiscalizada. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, esses novos instrumentos, a própria internet, né, Facebook, etc., é responsável por isso, né? As pessoas acompanham mais a política em função disso tudo e eles estão sendo mais fiscalizados. Eu acho que eles estão, os políticos, numa situação nova. Me parece que antes, o que eles faziam, como eles votavam, tinha menos repercussão, as pessoas sabiam menos. Hoje se acompanha mais. Talvez isso de uma certa forma, explique essa maior revolta, né? Porque agora as pessoas estão tomando conhecimento mais, né? Antes, um ou outro tomava conhecimento, não todos, né? Verdade. Então, assim, é um novo cenário e eles têm que se adaptar. Então, assim, se não vivemos, na prática, é possível uma democracia cuja representação é direta, ou seja, o próprio eleitor vota cada projeto de lei, isso não existe, mas cada vez mais o eleitor sabe como aquela pessoa que ele votou está se posicionando no Congresso. Ele vai acompanhar e ele vai cobrar a conta no final, e é importante que seja assim. Claro, a gente percebe, como você falou, que nós estamos avançando realmente nessa questão dessa democracia, e com o tempo,
né, vamos poder, pessoas de melhor índole, né, e de sucesso no seu universo pessoal, vão ter coragem de se oferecer para se candidatar a um cargo, no caso do legislativo ou do executivo, né? Porque o que acontece é realmente essa sensação de não vou entrar porque não quero me sujar ou a situação não é muito interessante. É essa a intenção e o Ministério Público está de parabéns por essa ação e a gente só tem que agradecer o papel, como você está aqui representando, né, e manter firme aí nessa luta por esse projeto. Muito obrigada. Viu? Obrigado, Sheila. E é isso. Acho que a gente tem que continuar, né, procurando fazer o nosso melhor, né, com ponderação, com calma. Sabemos que não somos o dono da verdade, mas acredito que o Ministério Público, na sua grande maioria, é muito bem intencionado. É isso aí. Muito obrigada. Nada. E nós, do programa Café com Direito, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com mais conhecimento jurídico para você.